ele fez uma pergunta sobre Osíris. Quem seria Osíris? A consciência de Osíris. Está na Terra. Está na Terra. Tá. Mas pode explicar um pouco o que ele representa, assim? Posso explicar. Osíris, ele representa mais a força de portais. Abertura de portais. Por exemplo, o código Anki, ou Enki, o Anka. Anka também pode ser falado assim. No Egito falava muito Anka. Anka. Então, Enka também pode ser falado. Existem várias pronúncias. Então, existe aqui. O Davi falou hoje, ele falou uma coisa, deixa eu lembrar aqui. O Davi falou tubo de luz. Ele explicou hoje, se eu não me engano, para a Denise, que descia um tubo de luz nos processos obsessivos. E esse tubo de luz, ele vem, suga aquela luz negativa e transmuta e eleva o universo para onde o universo precisa distribuir aquela energia negativa. Sim. Então, isso é divino, que usa a energia negativa para o processo evolutivo de outras consciências. Então, tudo transforma. Não necessariamente transforma, mas transita entre dimensões. Então, muitas vezes, não é necessário o universo transmutar uma energia, mas sim apenas deslocar ela de um ponto de luz para outro ponto de luz, aonde no tempo e espaço necessita daquela escuridão, aonde não necessita mais aonde ela estava. Então, aquela mesma energia simultânea que estava lá está em outro local e está sendo usada onde foi transmitida para determinado processo de aprendizado evolutivo. E nesse processo, compreenda-se que essa energia poderia ser chamada uma energia de teletransporte, uma energia de transporte, ou até mesmo o próprio Stargate. Entendi. Então, Osíris está mais nessa parte como guardião de portais. Perfeito. É isso. E pode ser chamado também de guardião de fendas, como uma vez expliquei sobre o Micael, guardião das fendas, que é um ser que um dia estava com o Davi. Se eu não me engano, o nome dele é Michel, ou uma coisa assim. Isso. É isso, Fabiana? Viu? A memória do Davi está ótima. Tá boa. Só o processador dele que está muito acelerado, né? Sou eu. E eu acho que só para, com todo respeito, menina, só porque eu acho que veio um insight aqui profundo. Uma vez eu fiz uma leitura muito tempo atrás de um livro em que... Muito tempo atrás, parece que ele é muito velho na Terra. Não, mas... Vocês viram? Faz alguns anos. Deixa ele fazer Mas, bem antigo. Deixa ele fazer pergunta. Não, vai fazer a pergunta. Mas ele pode fazer. Era o seguinte, nessa história, era tipo uma história, contando a história de um ser, nas experiências de projeção mental que ele teve quando ele desencarnou, né? Não é nada fixo, mas nessa história ele iria começar um trabalho com a lei divina, né? Trabalhando na justiça, era um Exu, e para começar esse trabalho, ele foi ancorado por um outro ser a fazer uma visita às diversas dimensões inferiores, tá? A questão aqui não é o mérito do livro em si, mas ele chega numa das últimas, entre aspas, não tem últimas, eu imagino, mas tomara que tenha. E naquela dimensão ele percebe que existe uma escuridão, só que essa escuridão ela faz parte do tipo assim, os seres eles eram seres que faziam essa reciclagem dessa energia, então eles tinham um propósito em estarem naquela dimensão, e aí as pessoas, os seres sentiam medo daquilo ali, mas na verdade é só vibração. É só vibração. Então, e ele no livro cita que ele conversa com a força que compunha aquele lugar, né? Não sei se pode chamar de entidade. E ela perguntava se ele pode chamar, se ele tinha medo dela. Ele falava que não sentia. E daí ele explicava que aquela entidade, era responsável por fazer essa grande reciclagem que os seres não entendiam onde é que ia, porque nada vai do nada, né? Nada some. Isso. Tudo tem um processo. Então eram seres que eram pura escuridão, entre aspas, né? Que eles se alimentavam daquela energia meio que para purificar. É possível? Não, daí não é assim. Não, daí é mago fantasia. negro. Não, daí é outro processo. É mago negro mesmo. Então o que acontece? Daí seria um presídio onde aqueles seres se alimentam da energia escura. Entendi. Então, daí é um processo mais de escravidão, não tem nada de reciclagem nesse processo. Então, assim, o processo de reciclagem é aquilo que o Davi explicou.
O Davi uma vez foi levado a um plano muito denso, aonde existia assassinos, aonde existia estupradores, aonde existia... Como é que é o nome daquela palavra que vocês falam aqui na Terra? Faz tempo que eu não falo isso, né? Faz. Como é que é aquilo que... não é assassino killer, né? Como é que é? Serial killer. Serial killer. Isso, gratidão. Serial killer. E quando esse serial killer foi levado, o Davi foi levado para assistir aquela experiência. E o Davi não podia interferir. Tanto que foi criado um campo muito poderoso para que ele não chegasse, porque o Davi é muito teimoso. E por ele tinha entrado lá e tinha dado um pau ainda nos instrutores e teria liberado ainda o serial killer lá da reciclagem. Eu não duvido nada. Davi faz mesmo. Então, criaram um campo e o Davi foi lá assistir. Foi lá pessoalmente assistir, dentro de um limite. Aquele campo estava lá, Davi participou. Vocês lembram disso? Ele já falou sobre isso. Sim. Eu também devo ter falado já, mais ou menos 1 milhão de vezes. Aí, os seres fizeram aquele serial killer sentir todas as dores que ele causou em todos os seres, enquanto ele estava na Terra. Só que ele não morria. Ele sentia a dor do ser, passava para o outro. Sentia a dor do ser, passava, até que chegou um momento que ele pediu a ajuda de Jesus, quando começaram a arrancar a pele dele, que foi um dos processos que ele fez em um assassinato aqui na Terra, que ele tirou a pele de um ser. E lá também fizeram a mesma coisa com ele. E isso é reciclagem. Entendi. Então, naquele momento que ele teve arrependimento verdadeiro, vem o tubo de luz e faz o resgate. Uau! Isso se chama misericórdia. Só Deus mesmo para amar desse jeito. É verdade. Vocês perceberam que é só vocês se arrependerem? Gostou do trecho? Participe também da Escola Comando da Luz. Links na descrição.